Agora com a igreja, o pastor Nerildo Dacioli, continuando sendo porta-voz de Deus nesta casa. Meus irmãos, com alegria em meu coração, vos saúdo com a paz do Senhor. Quero convidá-los para vocês abrirem a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 7. Nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Minha gratidão a Deus por estar com meu companheiro, pastor Moura, mesmo na ausência, a nossa missionária, doutora Andréia, cantora. Deus abençoe a família pastoral, as filhas do pastor Moura, cantoras, regente, uma bênção aí. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada obreiro presente aqui esta noite. Lucas, o Evangelho, nós vamos ler o capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas 7, a partir do versículo 11. E aconteceu poucos dias depois, e ele é uma cidade chamada Naim. Vamos lá, gente, qual era o nome da cidade? E como ele ia muito dos seus discípulos, além dos seus discípulos, ia também uma grande multidão. 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E como ela também ia uma grande multidão da cidade. 13. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, vamos lá, o que é que o Senhor disse? O que é que o Senhor disse? Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, os que levavam pararam, e ele disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e ele a entregou a sua mãe. E de todos se apoderou um temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Oxalá que Deus visite o seu povo esta noite. Sente, irmãos, obrigado por estar sobre os seus pés. Deus seja em tudo louvado, Deus seja em tudo engrandecido por esta obra missionária, por essa gestão nova que o pastor Moura coloca em seu coração para empreender. Pastor Moura, a irmã falou sobre a Argentina. Nós temos um companheiro lá da nossa cidade, em Diadema, missionário que está na Argentina. Se o senhor precisar de alguma informação concernente à Argentina, nós temos na nossa cidade o nosso obreiro que é missionário lá na Argentina. Se eu precisar de alguma informação, colocamos a nossa disponibilidade para lhe auxiliar no que diz respeito a esta obra em Argentina. Não existe igrejas pequenas que não possam fazer a obra missionária. Existem igrejas pequenas porque não podem fazer a obra missionária. Não existem igrejas pobres que não possam fazer a obra missionária. Existem igrejas pobres porque não fazem a obra missionária. A saúde espiritual de uma igreja não é dimensionada, não é medida pela quantidade de membros que ela possui. A saúde espiritual de uma igreja é dimensionada pela qualidade ou pela disposição que ela tem em fazer a obra missionária. Uma igreja pode ser grande no que diz respeito à quantidade de membros, e pode ser uma igreja doente espiritual. Uma igreja pode ser pequena no que diz respeito à quantidade de membros, mas pode ser uma igreja que tem saúde espiritual, porque ela pode fazer a obra missionária. A obra missionária nós fazemos com os pés daqueles que se dispõem aí. A obra missionária nós fazemos com o joelho daqueles que oram. A obra missionária nós fazemos com a mão daqueles que contribuem. E a obra missionária nós fazemos com a vida daqueles que não atrapalham. Porque tem gente que nem faz e critica quem faz. Tem gente que nem ajuda e critica quem ajuda. Tem gente que nem prega e fala mal de quem prega. Tem gente que nem canta e fala mal de quem canta. Se você não quer fazer a obra, deixa quem quer fazer. Se você não quer fazer, deixa quem quer fazer. E o texto que eu li é mais um milagre no ministério do Cristo, porque o ministério do Cristo ele tinha uma tríade.
ele tinha 3 dimensões ou 3 variantes. Primeiro, o Cristo pregava. Segundo, o Cristo ensinava. Terceiro, o Cristo fazia milagres. Primeiro, o Cristo pregava. Segundo, o Cristo ensinava. Terceiro, o Cristo fazia milagres. Porque o Cristo pregava? Pregava para aqueles que não lhe conhecessem, passassem a conhecer. Porque o Cristo ensinava? Ensinava para fazer discípulo, para formar discípulo. Porque o Cristo curava para mostrar a sua divindade, que ele era enviado de Deus. Durante 3 anos e meio, foi a duração do seu ministério. Cristo fez aproximadamente 41 milagres que a Bíblia registra, sendo que o João, no seu último versículo, ele usa uma expressão que na língua portuguesa nós chamamos de hipérbole. Ele diz que esses 41 milagres foram escritos para que nós criamos que ele era o Filho de Deus. Porém, ele fez muitos outros milagres. Se fosse escrever, se fosse anotar os livros do mundo inteiro, não caberia. Jesus, ele tem uma especialidade. Ele é especialista em fazer milagres. Jesus, ele é especialista em fazer milagres. O Novo Testamento usa pelo menos 4 substantivos para milagres, que é dunamis, semeon, teras, ou então miraculo, que vem do verbo mirale, que quer dizer aquilo que causa admiração, aquilo que causa espanto. Senhores e senhoras, milagre não se explica. No dia que explicar milagre, milagre deixará de ser milagre. Milagre não se explica, milagre se crê. Milagre não se explica, milagre se recebe. Milagre não se explica, milagre se conquista. Milagre não se explica, milagre se abraça. Milagre não se explica, milagre se dá glória. Milagre não se explica, milagre se leva para casa. A obra missionária, ela é feita através de milagres. Que Deus lhe surpreenda com milagres este ano de 2022. Vou explicar o texto que eu li. Lucas capítulo 7, versículo 11, vai dizer: e aconteceu pouco dia depois, e ele é uma cidade chamada Naim. Vamos lá, gente, qual era o nome da cidade? Naim. O Cristo sai de uma cidade que fica às margens do lago de Genezaré, por o nome de Cafarnaum. A palavra Cafarnaum é uma junção de 2 palavras, Cafar e Naum. Uma quer dizer aldeia e outra quer dizer consolo. Então Cafarnaum é cidade do consolo. Cristo anda um pouco mais de 20 quilômetros de pé até a cidade por nome de Naim. Naim quer dizer agradável. Naim seria uma cidade como Suzano, que mora pessoas agradáveis. Versículo 11, nós vamos ter mais 2 informações. Primeira, que com Cristo ia um grande número de discípulos. Por que Jesus está com discípulos? O Cristo era chamado de Rabi, o Cristo era chamado de Rabone, o Cristo era chamado de mestre. E quem é mestre não tem apenas seguidor, quem é mestre tem discípulo. Quem é mestre não tem fã-clube, quem é mestre tem discípulo. Quem é mestre não anda com murmurador, quem é mestre anda com discípulo. Quem é mestre não anda com opositor, quem é mestre anda com discípulos. Vocês veio aqui esta noite porque Jesus estará aqui e vocês são discípulos de Jesus. Há crentes que pensam que Jesus tinha só 12 discípulos. Há crentes que pensam que Jesus tinha só 12 discípulos. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 6 e 7, diz que ele aparece a 500 discípulos. Em Lucas capítulo 10, diz que ele dá uma missão a 70 discípulos. E em Marcos capítulo 3, que diz dos 70 ele escolhe 12 discípulos, porque Jesus é mestre e mestre anda com discípulo. Você também é discípulo de Jesus. Você pode fazer alguma coisa pela obra missionária. Há pessoas que ficam tristes porque não pregam na igreja, ficam tristes porque não tem oportunidade para cantar. A terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados, uma população de 7 bilhões e 800 milhões de habitantes, que dá para você pregar 7 bilhões 800 milhões de habitantes. O Brasil tem um pouco mais de 216 milhões de habitantes. Desde 216 milhões de habitantes, nós temos no Brasil aproximadamente de 60 a 70 milhões de pessoas que se dizem cristãos.
cristãs ou evangélicas. Existe no Brasil mais de 145 milhões de pessoas que não foram alcançadas pelo evangelho. Existe no Brasil mais de 145 milhões de pessoas que não foram alcançadas pelo evangelho. Suzano é uma cidade que tem um pouco mais de 305 mil habitantes. Suzano é uma cidade que tem um pouco mais de 305 mil habitantes. Existe em Suzano quase 60% da população que precisa ser alcançada pelo evangelho. E a gente às vezes fica brigando na igreja, disputando quem canta mais, quem ora mais, quem fala línguas estranhas mais bonita. Deus me trouxe esta noite para lhe dizer: ser discípulo de Jesus, gere almas, ganhe almas. Quantos me entendem, digam amém. O versículo 11 vai dizer que além dos seus discípulos lhe acompanhava uma grande multidão. Versículo 12, nós vamos ter uma outra informação, que quando ele chega na cidade, vem saindo da cidade uma outra multidão. Observe que as duas multidões encontram-se na entrada da cidade, uma que entra e a outra que sai, uma que está com Cristo e a outra que está com o defunto, uma que está com o dono da vida e a outra que está com a morte, uma que cria que é o céu, a outra que estava indo ao cemitério, uma que tinha paz, a outra que estava angustiada, uma que cantava, jubilava, regozijava e celebrava, a outra que chorava, lamentava e talvez questionava, uma que tinha esperança, a outra que havia perdido a esperança. Uma linguagem bem simplória esta noite, a escolha é sua. Qual das duas multidões você quer seguir? Quer seguir a multidão daqueles que são perdidos, a multidão daqueles que não têm paz, a multidão daqueles que não sabem para onde vão, a multidão daqueles que são apáticos, são inertes, são frios, são gelados, a multidão daqueles que só sabe falar mal de igreja, só sabe falar mal de pastor, só sabe falar mal de pregador, a multidão daqueles que não ofertam, que não dizimam, que não contribuem, a multidão daqueles que não fazem a obra missionária. Ou você quer se colocar ao lado do Cristo? Quem está ao lado do Cristo é a maioria. Quem está ao lado do unção, tem poder, tem graça, tem autoridade, tem ousadia. Quem está ao lado do Cristo tem esperança. Quem está ao lado do Cristo prega. Quem está ao lado do Cristo evangeliza. Quem está ao lado do Cristo ganha alma. Quem está ao lado do Cristo faz a obra missionária. Quem me entende, diga glória a Jesus. Outro dia, um jovem da igreja interpelou-me e disse: pastor, Deus está exigindo muito de mim. Eu disse: você está equivocado. Deus não quer muito de você. Deus, ele quer tudo de você, ou tudo ou nada, ou tudo ou nada. Porque com Deus não existe essa linguagem que está no Brasil agora, a terceira via. A terceira via. Com Deus não existe terceira via. Ou é céu ou é inferno, ou vai subir ou vai ficar, ou está cheio ou está vazio. Por exemplo, essa linguagem que nós criamos, humano, quase. Já viu a linguagem que a gente criou? Quase que fulano de tal foi curado. Quem quase foi curado ainda está doente. Quase que separou. Quem quase separou ainda está casado. Quase que perdeu emprego. Quem quase perdeu emprego ainda está trabalhando. Quase que morreu. Quem quase morreu ainda está vivo. Quase que comprou uma casa, ainda paga aluguel. Quase que comprou um carro, ainda está andando de pé. Quase viajou, está em casa, não viajou. Quase que ficou crente. Quando Jesus voltar, quase que ele ia subir. Só por causa do quase, ele vai ficar. Com Deus não existe quase. Ou é ou não é, ou é ou não é, ou tem ou não tem, ou adora ou murmura, ou vai subir ou vai ficar, ou está cheio ou está vazio. Quem me entende, diga glória a Jesus. Se posicione esta noite para fazer a obra missionária. Se posicione esta noite. Saia da zona de conforto, saia do comodismo. Tem gente que se acomodou no evangelho. Tem gente que antes de ser batizado com o Espírito Santo, orava todo dia para Jesus batizar. Jesus batizou e ele estacionou, acomodou-se. Tem dom da palavra da sabedoria para você, tem dom da palavra da ciência, tem dom de discernimento de espírito, tem dom de curar, tem dom da fé,
tem dom de operação de maravilha, tem dom de variedade de línguas estranhas, tem dom de interpretação de línguas estranhas, tem dom de profecia, e você acomodou-se só com batismo com o Espírito Santo. Tem gente que passou 2020, passou 2021, não ganhou uma alma para Jesus, uma alma sequer não ganhou para Jesus. Tem gente que tem Instagram, tem gente que tem Facebook, tem gente que tem Twitter, não usa essa rede social para postar um versículo da Bíblia Sagrada, só posta besteira, só posta o que não presta. Deus está lhe dizendo esta noite: saia da zona de conforto, tome uma postura, saia daqui hoje dizendo: eu vou mudar, eu vou fazer a obra missionária. Quem me entende, diga amém. Cristo, quando vai até a cidade de Naim, ele toma 5 atitudes, e sobre isso eu quero trabalhar com vocês esta noite. Primeira atitude do Cristo está no versículo 13: e vendo-a, e vendo-a, e vendo-a. Primeira coisa que Cristo faz, quando chega em Naim, Cristo olha para aquela mulher. Como diz a língua hispana, Cristo mira para aquela mulher. Só que Cristo não olha com olhar de desdém, com olhar de crítica, com olhar de censura, com olhar de rejeição, com olhar de acepção. Cristo olha para o âmago da alma daquela mulher. O olhar do Cristo para ela queria dizer 2 coisas. Primeira, essa mulher não conhecia o Cristo, e durante o seu ministério ele fez 3 ressurreições. No caso de Lázaro, no caso da filha de Jairo, tanto a família de Lázaro como a família de Jairo sabia quem era Jesus, mas no caso dessa mulher, ela não sabia quem era o Cristo. Então, quando a Bíblia diz vendo-a, a Bíblia está dizendo que o Cristo nivela-se, equipara-se e desce ao nível daquela mulher. Observe como Cristo faz para evangelizar, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. Cristo desce ao nível daquela mulher, e o texto vai dizer vendo-a, vendo-a. Primeira coisa que Cristo faz é olhar para aquela mulher. O olhar do Cristo queria dizer 2 coisas. Primeira, Naim era uma cidade murada, era uma cidade cercada, que a história vai dizer que tinha de 12 a 15 mil habitantes. Quando uma cidade era murada, cercada, as valas, ou cemitérios, ou os locais que eram jogados corpos dos mortos, deveria ser feito, edificado, construído fora da cidade. Provavelmente, quando Cristo está subindo de Cafarnaum para Naim, ele vê alguém trabalhando uma sepultura. Cristo não fala nada, porque ele já sabia o que iria fazer. Então, primeira coisa que o olhar do Cristo queria dizer para aquela mulher: o coveiro de plantão que está lá fora da cidade não vai sepultar o teu filho. O coveiro de plantão que está lá fora não vai sepultar aquilo que eu te dei. Coveiro de plantão que está lá fora não vai sepultar o seu bem mais precioso que eu coloquei na tua mão. Agora eu aplico para a sua vida. Nas esquinas da vida, aqui em Suzano, existe coveiros de plantão que ficam imaginando, que ficam deduzindo, que ficam pensando que vai sepultar o que Deus te deu. Existe coveiro pensando que vão sepultar o teu ministério. Existe coveiro pensando que vão sepultar a tua chamada. Existe coveiro pensando que vão sepultar o teu sonho. Existe coveiro pensando que vão sepultar os teus projetos. Existe coveiro pensando que vai sepultar aquilo que Deus lhe deu. Deus me trouxe aqui esta noite para lhe dizer: coveiro nenhum vai sepultar o que eu te dei. Coveiro nenhum vai sepultar a tua família. Coveiro nenhum vai sepultar o teu ministério, a tua vocação. Fica tranquilo, o que Deus te deu é teu. O que Deus te deu é teu. O que Deus te deu é teu. Quantos recebem a palavra? Diga glória a Jesus. Observe que primeira coisa que o olhar do Cristo queria dizer para aquela mulher: coveiro não vai sepultar o que eu te dei. Naquele dia eles não contavam que o Cristo ia chegar primeiro. Então o olhar do Cristo queria dizer para a mulher: cancela o funeral, não haverá morte, haverá vida. Porque aonde Cristo chega não há funeral, onde Cristo chega há vida. Pregue o evangelho, anuncie o evangelho. Paulo disse em 1 Coríntios 9,16: se eu anuncio o evangelho, não há do que me gloriar,
porque me imposta esta obrigação, e ai de mim, se não pregar o evangelho, porque onde Cristo chega, chega a vida. Essa semana, digo sexta-feira, passei com a irmã Andréia, passei com Pedro e passei com André, em frente a uma congregação da ATSA, Assembleia de Deus Ministério de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, em Jardim Miriam, e eu estava contando para eles um testemunho quando eu estava pregando o evangelho naquela congregação, um domingo à noite. Onde Jesus chega, não tem morte, tem vida. Onde Jesus chega, não tem morte, tem vida. E eu pregando, a Bíblia diz, uma vizinha da igreja, ela tinha um centro, se intitulava como Mãe de Santo. E quando eu estou pregando o auge da mensagem, ela entra vestida a caráter da igreja. Quando ela entrou, o povo tudo se assustou, tudo ficou preocupado com ela. E ela veio da minha direção. Eu olhei o pastor e disse: quem é? O pastor disse: é a vizinha da igreja. Eu disse: sempre ela vem da igreja? Ele disse: não, é a primeira vez. Eu disse: então deixa ela vir. Ela veio, parou em frente ao altar. Eu disse: o que aconteceu, senhora? Ela disse: eu estou na minha casa, é a primeira vez que eu ouço culto, e o senhor está dizendo, a Bíblia diz. Uma voz disse no meu ouvido: vai lá e pergunte para ele o que é que a Bíblia diz para você. E eu vim aqui perguntar para você o que a Bíblia diz. Eu disse: você precisa entregar a sua vida a Jesus, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. E naquele dia ela entregou a sua vida a Jesus, porque onde Cristo chega, não tem morte, tem vida. Haverá nesse bairro, haverá nessa região vida. Eu libero uma palavra no mundo espiritual. Deus vai te usar para ganhar almas. Deus vai te usar para ganhar alma. Deus vai te usar. Não haverá morte, haverá vida. Quem crê, diga glória a Deus. Segunda coisa que o Orado Cristo queria dizer para aquela mulher: Naim quer dizer agradável. Naim quer dizer agradável ou localidade que vive pessoas agradáveis. É como aqui Suzano, local agradável, que vive pessoas também agradáveis. Observe que aquela mulher estava a poucos segundos de sair do lugar agradável que Deus havia lhe colocado. Deixa eu dar um conselho pastoral àqueles que têm um dom de línguas, mas não é o dom de línguas estranhas não, é o dom de conversar demasiadamente. Cuidado quando você tece um comentário em relação à vida de alguém. A vida é muito cíclica, a vida é muito rápida. Hoje alguém está caído, amanhã está de pé. Hoje está na prova, amanhã está na bênção. Hoje é um anônimo, amanhã pode se tornar conhecido pelo Senhor. Hoje pode estar enfermo, amanhã pode estar curado. Hoje pode estar pagando aluguel, amanhã pode estar com sua casa própria. Hoje pode estar sentado embaixo, amanhã pode estar aqui em cima. Hoje pode não estar pregando, amanhã pode estar ganhando muita alma para Jesus. Então precisa ter cuidado quando tece comentário em relação a alguém. Não quer dizer agradável. E a vida é feita de fase, a vida é feita de momento. Guarde isso, nunca mais esqueça. Toda vez que você for querer bater em alguém, toda vez que você for querer jogar pedra em alguém, toda vez que você for querer criticar alguém, lembre-se, a vida é feita de fase, Tem dia que a gente acorda tão crente, que a gente sai pela rua procurando os capetas para a gente arrumar confusão. Tem dia que a gente não tem força para dobrar o joelho e orar. Tem dia, 6 horas da tarde, já está olhando para o relógio. Vai dar 7 não para mim ir para a igreja. Tem dia que está dando 7, a gente está em dúvida. Será que eu vou hoje? Tem dia que a gente está tão crente, que a gente crê em tudo. Eu creio. Tem dia que Jesus está passando do lado, a gente está fazendo prova. Será que é Deus? Tem dia, se tivesse 10 vigílias por semana, nós íamos nas 10. Tem dia que a gente não tem força para dobrar o joelho e orar. Quando consegue dobrar o joelho, apenas lágrima velha que desce no canto dos olhos e a gente só chora. É o que isso? É fase. Então, por favor, não julgue as pessoas. Aquela mulher estava a poucos segundos de sair do lugar agradável que Deus havia lhe colocado. Quando eu fui em Israel com a irmã Andréia, senhora minha esposa, primeira pergunta, pastor Moura, que eu fiz ao guia: onde ficava a cidade de Naim? E ele perguntou para mim: por que o senhor quer saber onde ficava Naim? Eu disse: porque um dia Jesus passou lá.
Naim é mencionado na Bíblia só esta vez. Naim é mencionado na Bíblia só esta vez. E qual é o pregador? Qual é o pregador que nunca pregou sobre Naim? Qual é o pastor que nunca pregou sobre Naim? Porque um dia Jesus passou lá. Porque um dia Jesus passou lá. Porque aonde Jesus passa, a história não pode ser esquecida. Aonde Jesus passa, ninguém pode apagar a história. Pode jogar pedra, pode criticar, pode falar mal, mas se Jesus passou em Naim, a história jamais será esquecida. Ninguém vai apagar a história, porque Jesus passou em Naim. E Ele está dizendo na minha boca: eu vou passar lá na tua casa, eu vou passar na tua vida, vai acontecer milagre. Quem crê, diga glória a Jesus. Quem passa em Naim é o Cristo. Por favor, meu irmão, por favor, minha irmã, não deixe de fazer a obra por causa do crítico. Não deixe de fazer a obra por causa do murmurador. Não deixe de fazer a obra por causa de alguém frio, apático, inerte espiritual. As pessoas sempre vão criticar, as pessoas sempre vão murmurar. Se você vir para a igreja, eles vão dizer: é irresponsável, pode pegar Covid e morrer. Se você fica em casa, eles falam do mesmo jeito: não tem fé, não tem fé, não tem fé. Se tivesse fé, ia para a igreja. Eles sempre vão falar. Se você der glória a Deus alto, Deus não é surdo para dar glória a Deus dessa altura. Se você der glória a Deus baixo, irmão, nem ouvir dando glória a gente ouve. Será que tem alguma coisa? Se você fala línguas estranhas, ele vai dizer: só fala língua, língua, língua. Se você não fala línguas estranhas, será que é batizado com o Espírito Santo, irmão? Nem línguas estranhas a gente ouve falar. Se prega a Bíblia, o homem só fala Bíblia, Bíblia, Bíblia. Se não prega a Bíblia, só conta história, só conta história. Ele só sabe reclamar. Se você usar uma saia grandona, vão lhe chamar de velha, de arcaica, de ultrapassada, de carola, de cafona. Se você usar uma saia mais curta, vão lhe chamar de mundana, de desviada, que você não é crente coisa nenhuma. Se você tiver um carro melhorzinho, vai dizer que ser pastor dá dinheiro. Olha o carro que você tem. Se você tem um carro velho, nem fé tem, nem fé tem. Se tivesse fé, estava andando num carro melhor. Eles só sabem criticar, eles só sabem falar, mas eles não morreram na cruz para te salvar. Quem morreu na cruz para te salvar foi Jesus de Nazaré. Diga para quem está do seu lado, diga para quem está do seu lado: não saia da igreja. Diga: não saia da igreja por causa do murmurador. Sacode ele, sacode ela. Diga: murmurador nenhum morreu na cruz para te salvar. Quem morreu na cruz para te salvar foi Jesus de Nazaré. Prega, 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 canta, profetiza, ora, expulsa demônio. Vai do jeito que Deus te chamou, vai do jeito que Deus te capacitou. Faz a obra. Quem me entende, diga glória a Jesus. Segunda atitude do Cristo, ainda está no versículo 13: vendo-a o Senhor, encheu-se de compaixão. Diga comigo: Jesus se encheu de compaixão. Porque o Cristo se enche de compaixão? Porque o Cristo é Deus e Deus é bom. O Cristo é Deus e Deus é bom. O Cristo é Deus e Deus é bom. Adoce a tua boca com esse nome, vamos lá. Cristo é Deus e Deus é bom. Cristo é Deus e Deus é bom. Tem gente que faz a imagem de Deus como Deus sendo mau, como Deus sendo carrasco, como Deus sendo vingativo. Tem que acha que Deus é irmão de Osama Bin Laden. Outros acham que Deus é irmão de Adolf Hitler. Outros acham que Deus é primo de Lenin ou de Stalin. Outros acham que Deus é o pai de Saddam Hussein. Outros acham que Deus é um militante do Boko Haram, do Al-Qaeda, do Estado Islâmico. Outros acham que Deus é um kamikaze suicida, um xiita fanático. Outros acham que Deus é um traficante de droga, que o menino comprou uma pedrinha de crack, não pagou, manda um tiro na cabeça. Outros acham que Deus é um pistoleiro de aluguel, que recebe salário para matar alguém. Não, senhores e senhoras, Deus não é mau, Deus não é vingativo, Deus não quer a tua derrota, Deus não quer o teu fracasso. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele é tão bom que Ele me escolheu. Ele é tão bom que Ele me salvou. Ele é tão bom que ainda me fez um pastor na sua igreja. Ele é tão bom que me trouxe para pregar para vocês aqui em Suzano.
Quando Deus me escolheu, eu disse, Deus, eu não presto. Ele disse, mas eu presto. Eu disse, eu minto. Ele disse, mas eu só falo a verdade. Eu disse, eu tenho um defeito. Ele disse, mas eu sou perfeito. Eu disse, eu sou homem. Ele disse, mas eu sou Deus. Eu disse, eu sou da terra. Ele disse, mas eu sou do céu. Eu disse, eu sou passageiro. Ele disse, mas eu sou eterno. Eu disse, eu sou imperfeito. Eu disse, mas eu sou perfeito. Eu disse, eu sou falho. Ele disse, mas eu sou infalível. Eu disse, Deus, eu sou tão pobre. Ele disse, mas eu sou rico. Ele é Deus e é bom. 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 Ele é tão bom que Ele te escolheu. Ele é tão bom que Ele te chamou. Ele é tão bom que Ele não vai colocar outro em teu lugar, não. Deus não vai colocar outro em teu lugar, não. É você, é você, é você que Deus vai usar. É você que vai pregar. É você que vai evangelizar. É você que vai ganhar alma. É você que vai encher essa igreja de novos convertidos. É você que Deus vai usar. Quem crê que é você, diga glória a Jesus. Eu não toco nada e também não canto nada. Eu sou ruim para tocar e sou ruim para cantar, mas sempre fui encurtido com querer cantar e querer tocar. Lembro-me, fui fazer uma cruzada no extremo sul da Bahia, numa cidade por nome de Camacan. Os aeroportos mais próximos é Porto Seguro ou Ilhéus. O pastor não achou voo para Porto Seguro, me mandou para ir para Ilhéus, me mandou para ir para Ilhéus, me mandou para ir para Ilhéus. E aí eu disse para ele, pastor, eu quero ir de ônibus, eu sou baiano, não conheço aquela região, e eu quero ir de ônibus. E ele mandou o irmão comigo, o irmão foi com um violão, e eu peguei o violão dentro do ônibus, estava tocando e cantando, cantando e tocando, tocando e cantando. Entrou um moço dentro do ônibus e disse, você é crente? Eu disse, salvo. Ele disse, é da igreja? Eu disse, é legal, é bacana, é maneiro. Ele disse, fale uma palavra de Deus para mim. Eu disse, Jesus te ama. Fale outra, Jesus continua te amando. Uma mais bonita, Jesus te ama. Uma mais forte, Jesus continua te amando. Ele olhou para mim e disse, Frodisco, irmão, Frodisco é ao Espírito Santo, que é meu amigo, que é seu amigo. Disse ao meu coração, não pare de dizer que eu amo ele. Eu disse, é para já. Jesus te ama, viu, terra? Jesus te ama, seu pacotão de bênção. Ele disse, o irmão é muito louco. Eu disse, mas Jesus te ama. O irmão parece que está cheirado, mas Jesus te ama. Se o irmão disser mais uma vez, Jesus me ama, eu vou descer do ônibus. Eu disse, demorou, desça logo o pacotão de bênção. Jesus te ama, terra. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele puxou a campainha do ônibus e desceu. Quando ele desceu, eu abri a janela do ônibus, coloquei o rosto lá de fora. Jesus te ama, terra. Jesus te ama, seu pacotão. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E ele disse, o irmão é muito doido, mas Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Como disse o poeta, nada melhor do que um dia após. Passaram-se 2 anos. Fui pregado na zona oeste de São Paulo, aqui na cidade por nome de Carapicuíba. Cheguei para pregar, tinha um moço sentado no primeiro banco, olhava para mim e chorava, disse, Senhor, eu sou feio, mas não assusto tanto, tem misericórdia. Que passa com esse moço? Desci do altar, me aproximei dele, disse, tudo bem com você? Ele disse, bem é pouco, está tudo ótimo. Eu disse, por que estáis chorando? Ele disse, choro de alegria. Eu disse, por que estáis alegre? Porque encontrei meu pai. Eu disse, você era órfão? Ele disse, mais ou menos. Eu disse, quem é o seu pai? Ele disse, o irmão. Eu disse, qual irmão? O senhor. Eu disse, quantos anos você tem? Ele me disse a idade. Eu disse, eu não tenho idade compatível para ser o seu pai. Ele disse, não é pai biológico, não, é pai espiritual. Lembra de mim, terra? Eu disse, não lembro. Lembra de mim, seu pacotão de bênção? Eu disse, não lembro. Ele disse, eu sou o rapaz do Jesus te ama. Eu disse, não estou lembrado. Ele disse, a memória não é boa mais. Fazem 2 anos que eu encontrei no extremo sul da Bahia, numa cidade por nome de Camacan. E eu tinha feito uma forca em casa para me suicidar. Não tive coragem de me matar. Fui no bar tomar uma pinga, tomar uma cachaça para criar coragem.
Quem eu encontro dentro do ônibus? O irmão fica alugando a minha orelha, alugando o meu ouvido. Jesus te ama, terra. Jesus te ama, pacotão. Jesus te ama, pacotão. Cheguei em casa, olhava para a forca, mas a voz não saía da minha mente. Pacotão de bênção, Jesus te ama. Pacotão de bênção, Jesus te ama. Me ama tanto, pastor, que eu não me matei, não. Eu estou na igreja salvo, adorando o nome do Senhor. Dá um sorriso para quem está perto de você. Diga para ele: pacotão de bênção. Jesus quer te usar. Diga para ele: pacotão de bênção. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar para ganhar almas para o seu reino. Terceira atitude do Cristo, ainda está no versículo 13. Vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Vamos lá? E disse-lhes: não chores. Vamos lá? E disse-lhes: não chores. Não chores. Observe que Cristo chega num ambiente que é propício para choro. Isso aqui não é um jogo de futebol. Isso aqui não é aniversário de 15 anos. Isso aqui não é um casamento. Isso aqui é um velório, onde as pessoas mais choram. Velório judaico era propício ao choro, porque tinha que ter 3 classes de pessoas. Primeira, chamado de carpideira ou planteadores. Segundo, chamado de flautista. Terceiro, chamado de cantores. Quem eram as carpideiras ou os planteadores? Eram pessoas que recebiam salário, que recebiam cachê para chorar compulsivamente. Quem eram os flautistas? Eram pessoas que tinham que tocar as músicas mais melancólicas para fazer as pessoas chorarem. Quem eram os cantores? Eram pessoas que recebiam cachê para cantar as músicas mais líricas, mais tristes, para fazer as pessoas chorarem. Cristo chega num ambiente desse e quebra o paradigma, quebra um protocolo. Cristo chega e diz para a mulher: não chores, não chores. Se eu estivesse lá, o primeiro a murmurar ia ser eu. O primeiro a murmurar ia ser eu. E eu ia dizer: ele não sabe que o marido dessa mulher morreu outro dia. Ele não sabe que essa criança que está dentro do caixão é filho dela. Cristo sabe de tudo. É que Cristo sempre tem uma palavra diferente. Cristo chega no velório e diz para a mulher: não chore. Todo mundo que vai ao velório, qual é a palavra que dá? Meus pêsames. Vamos lá? Qual é a palavra que dá? Meu sentimento. Vamos lá? Qual é a palavra que dá? Meu sentimento. Minhas condolências. Vamos lá? Qual é essa palavra que dá? Minhas condolências. Aceite a vontade de Deus. A vida é assim mesmo, senhora. Ontem morreu o seu marido, hoje morreu o seu filho, amanhã vai ser a senhora. A vida é assim mesmo. Cristo chega nesse ambiente e dá uma palavra diferente. Cristo chega e diz para a mulher: não chores. Cristo sempre terá uma palavra diferente. Cristo sempre terá uma palavra diferente. É por isso que você sempre deve pregar o evangelho. Pastor, mas aquele é viciado, aquele não tem jeito, é cracudo. Cristo sempre tem uma palavra diferente. Para você é um cracudo, mas para Cristo é uma alma que precisa de uma libertação. Pastor, mas aquele ali é traficante de droga. Para você é um traficante. Para Cristo é uma alma que precisa ser alcançada pelo evangelho. Aquele ali não tem jeito, pastor. Aquele ali não tem jeito, pastor. Aquilo é um adúltero. Para você é um adúltero, mas para o Cristo é uma alma que precisa escapar do evangelho, do inferno. Cristo está lhe dizendo esta noite: eu tenho uma palavra diferente. Só pregue, só pregue, só pregue, só pregue. A obra quem faz é Cristo. Quem me entende, diga glória a Jesus. Você não é latifundiário, você também não é grileiro para comprar um lote de terra no céu e para comprar um lote de terra no inferno. Tem gente que ele já estabelece quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Esse aqui vai para o céu, esse aqui vai para o inferno. Cristo morreu na cruz para salvar a todos. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A função nossa é pregar.
quem vai salvar é Cristo. A função nossa é pregar, quem vai salvar é Cristo. Ele sempre tem uma palavra diferente, e Ele está dizendo na minha boca hoje: eu tenho para a sua casa, para a sua família, uma palavra diferente. Alguém diz não tem jeito, Cristo disse tem jeito sim. Alguém disse perdeu, Cristo disse vai ganhar. Alguém disse fechou, Cristo diz eu vou abrir. Alguém disse não cresce, Cristo disse vai crescer. Alguém disse nunca mais canta, Cristo diz vai voltar a cantar. Alguém diz nunca mais prega, Cristo diz vai voltar a pregar. Alguém diz nunca mais dirige igreja, Cristo diz vai voltar a dirigir, porque eu sempre tenho uma palavra diferente. Quem crê que Ele tem uma palavra diferente, diga glória. Aí você diz: pastor, o senhor está dizendo que o Cristo tem uma palavra diferente, o senhor não sabe a dificuldade que eu estou enfrentando, é um problema impossível, só se for para você, porque para o Cristo não é. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Aí você diz: pastor, o meu não é impossível, é difícil, só for para você, porque para o Cristo não é. Gênesis 18:14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Aí você diz: pastor, mas a situação lá não pode ser resolvida. Pode sim. Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, pastor, mas não dá para me pregar não, que eu estou fraco. Joel 3:10, diga ao fraco, eu sou o quê? Forte. Neemias 8:10, a parte B, a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, pastor, não dá para fazer a obra missionária porque a gente não tem dinheiro. Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo a sua riqueza, vai suprir em glória todas as vossas necessidades por Cristo Jesus, o Senhor. Ah, pastor, mas meu caso é que a gente está sendo derrotado, está nada. Romanos 8:37, no demais dessas coisas nós somos mais do que vencedores. Ah, pastor, mas querem tomar a minha chamada, querem tomar o meu ministério, querem tomar a minha família. Não vão tomar. Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Ah, pastor, mas tem um grupinho que se levantou contra. Romanos 8:31, que diremos pois essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor, mas as portas não se abrem, não se abria, porque a partir de hoje vai abrir não, a partir de hoje vai escancarar para você. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e 8, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, isso diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro: eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, e fecho e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que hoje, dia 20 de fevereiro de 2022, eu coloco diante de ti uma porta aberta e ninguém vai fechar. Assembleia de Deus Missão, aqui em Suzano, Deus está te dizendo: hoje eu coloco diante de vocês uma porta aberta e ninguém vai fechar. Ah, pastor, naquele bairro não adianta evangelizar. Ah, pastor, naquele bairro não adianta pregar. Para aquela família não adianta pregar, pastor. Ah, pastor, ali parece que tem uma cabeça de jumento enterrado. 1 João 4:4, vós já os tendes vencido, porque maior é o que está convosco do que aquele que está no mundo. Deus é maior do que o inferno, Deus é maior do que os demônios, Deus é maior do que Satanás, Deus é maior do que a oposição, Deus é maior do que a obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, Deus é maior do que a incredulidade, Deus é maior do que o Zé Polvinho. Prega o evangelho, Cristo está contigo. Prega o evangelho, as almas vão se render. Quem me entende, diga glória. Quarta atitude do Cristo está no versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife. Vamos lá? E chegando, tocou o esquife. Vamos lá? E chegando, Cristo fez o quê? Tocou o esquife. Ou melhor, Cristo colocou a mão. Outro dia eu vi um irmão pregando, ele disse que Jesus era músico, que Jesus tocava esquife, que o esquife era um instrumento musical, Jesus era tocador de esquife. Não, Jesus nunca foi músico, Jesus nunca tocou esquife. Esquife não era instrumento musical. O que era esquife? Esquife era um caixão da época, era um caixão
da época, era um caixão da época. Como assim, pastor? Quem tem a sua origem, ou quem é oriundo da zona rural, ou da zona rural, sabe o que é esquife? Esquife é andor, aquilo que se carrega imagem de escultura no lombo. Cristo não toca no defunto, Cristo toca na caixa. Cristo não põe a mão no defunto, Cristo põe a mão na caixa, porque aonde o Cristo põe a mão, tem milagre. Cristo não precisa tocar no patrão, só precisa tocar no empregado. Cristo não precisa tocar nem no pai nem na mãe, só precisa tocar no filho. Cristo não precisa tocar na igreja, só precisa tocar no pastor, porque aonde Cristo põe a mão, tem milagre. E Ele está dizendo na minha boca: eu vou colocar a mão lá na sua casa. Te prepara. Cristo colocará a mão na sua casa. Cristo vai colocar a mão nesse bairro. Almas serão salvas para a glória do seu nome. Se você recebe a palavra, diga a glória. Onde Cristo põe a mão, tem milagres. Onde Cristo põe a mão, tem. Observe que o Cristo começa um monólogo, e esse monólogo vai se transformar em um diálogo. Cristo começa um monólogo, e esse monólogo vai se transformar em um diálogo. Vamos lá, gente. Morto fala, sim ou não, gente? Morto fala, sim ou não? Morto ouve, sim ou não, gente? Morto fala, sim ou não? Morto ouve, sim ou não? Deixa eu contradizer vocês. Quando Cristo põe a mão, morto fala sim. Quando Cristo põe a mão, morto ouve sim. Cristo começa um monólogo, e esse monólogo vai se transformar em um diálogo. Menino, 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 menino. Ele disse: Senhor. Jesus disse: levante, macho, levante. E o texto diz: e o menino levantou e começou a falar. O que é que esse menino falou? Pelo amor de Jesus. Se ele fosse crente, ele ia dizer: Pai do Senhor para os irmãos. Ou então: benção, mãe, estou com saudade da senhora. Oh glória, oh glória. Onde Cristo põe a mão, acontece milagre. Quem crê milagre, diga aleluia. Diga aleluia. Como chama, meu querido sonoplasta? Qual o seu nome? Nicolas. Vou lhe chamar de Nicolas, porque na minha terra o pessoal não consegue falar Nicolas, só fala Nicolas, que ele tem a língua presa. Nicolas, não mente, você está na igreja. Não mente, você está na igreja. Você está indo num velório de um amigo seu. Vou matar um amigo seu que não existe. Vou colocar o nome de Filisbino. Você tem algum amigo chamado Filisbino? Então é esse miserável que vai morrer mesmo agora. Você está lá no velório do Filisbino, chorando. Não mente, Nicolas, você está na igreja. Está indo, vai sepultar. De repente ele mete o pé direito para fora do caixão. De repente ele mete o pé esquerdo para fora. Senta dentro do caixão, olha bem dentro dos teus olhos. Diz assim: velho, na boa, na boa. Esse negócio de morrer, eu não gostei não. Você tinha coragem de ficar lá, Nico? Tinha coragem? Fala a verdade. Tinha coragem de ficar lá, Nico? Tinha nada, rapaz. Ia correr 40 dias e 40 noites. Tem gente que tem medo de rato, tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de apagar luzes. Imagine ver um defunto levantando o caixão e falando. Deus está dizendo na minha boca: quem estiver ligado, receba. Está vindo coisa grande da parte de Deus para o teu ministério esse ano de 2000. Eita. Se você crê, levanta a mão para profetizar. Se você crê, levanta a mão para profetizar. Coloque a mão no ombro de quem está do outro lado. Diga para ele: te prepara, vai, para dar o culto em ações de graça. Sacode o ombro dele, sacode o ombro dela. Diga: o meu Deus a te surpreender. Diga: o meu Deus a te fazer surpresa. O meu Deus a te surpreender. Tem surpresa de Deus chegando para a tua casa, para a tua vida. Só quem crê, levante a mão, abra a boca e salte a voz. Abra a boca e glorifique. Abra a boca e dequel andar cataua praca uipindum tepe papa ritatatatara candaraba calabadaraba urumtum dereba calabandoroba calva burca bru riseteua praua candoroba yaraba papa papa tatatututu statatatata stapa pum tape pum tum rica ataua pressa. Solte a voz e adore se você crê. Abra a boca e dá glória se você crê. Abra a boca e glorifica se você crê. Abra a boca e exalta se você crê. Abra a boca e eletrum da alma crimachabaraba calma. Oh glória, oh glória. Para mim devolver o pastor Moura, ele me deu 20 minutos.
Quinta atitude do Cristo, e eu devolvo agora. Ele pega o menino e devolve a sua mãe. Vamos lá? Ele pega o menino e devolve a sua, e devolve a sua mãe. Nunca mais esqueça disso, toda vez que você for murmurar. Lucas escreve aos gregos, e os gregos querem sabedoria, querem detalhe, e Lucas faz questão de mostrar o endereço certo. Pega o cotonete espiritual agora. Limpa o ouvido espiritual e nunca mais murmure. Deus nunca vai entregar o mais precioso que Ele tem na mão de gente errada. Deus sempre vai entregar na mão da pessoa certa. Eu prego mais do que ele. Quem devia pregar era eu. O Senhor sabe quem pode pregar. Eu sei reger mais do que ela. Quem devia estar regendo era eu. Deus sabe quem pode reger. Eu canto mais do que ele. Quem podia ser cantor era eu. Jesus sabe quem pode cantar. Eu tenho condições de estar na frente do trabalho mais do que ela no departamento. Jesus sabe que ele pode confiar. Ele não vai entregar o mais precioso que ele tem na mão de gente errada. Ele sempre vai entregar na mão da pessoa certa. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Você é a pessoa certa. Oh glória! Você é a pessoa certa. O Cristo pega o menino e devolve a sua mãe. Vamos lá? Pega o menino e faz o quê? Pega o menino e faz o quê? Devolve. Esse menino já está na mão da morte. Eu não sei como é que a morte comemora quando pega mais um. Eu não sei como é que a morte comemora. Quem sabe a morte para dizer, mais um. Cristo chega lá e diz, morte, por favor, please, por favor, morte, por favor, devolve-me. Esse menino tem dono e o dono está esperando ele. Recebe a palavra profética. Tem bênção que era para ter vindo na tua mão em 2021. Alguém reteve, alguém segurou. Jesus está dizendo, eu vou pegar e vou colocar na tua mão. Abre a mão. Você vai dar um tapinha na mão de quem está do teu lado. Diga para ele, tem bênção que já era para ter vindo na tua mão. E alguém reteve, diga, alguém segurou. Sacode a mão dele, sacode a mão dela. Diga, Deus vai colocar na sua mão. Deus vai colocar na sua mão. Deus vai colocar na sua mão. Ei, você não vai correr atrás, a bênção vai vir na tua mão. Você não vai correr atrás, a bênção vai vir na tua mão. Ei, você não vai correr atrás, a bênção vai vir na tua mão. Te prepara. Deus vai colocar. Eita. Alguém vai olhar e vai dizer, menino, menina, diga, eu mesmo. É que Jesus colocou na minha mão. Quem recebe, diga glória a Jesus. Pastor Moura, obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Diga a irmã Andréia, para dizer, cadê a irmã Andréia? Descanse o seu coração. Jesus vai colocar na sua mão. Descanse o seu coração. Jesus vai colocar na sua mão. Pedro passou por 3 portas. Duas ele teve que abrir, 2 foi esforço dele, mas a terceira porta ela abriu automaticamente. Descanse, Deus vai colocar na sua mão. Teme, Rató, Eté, sou grande terra, te alegre e cante e glorifique meu nome. Vai vir na tua mão, ô glória, vai vir na tua mão. Você recebe a palavra liberada do altar, dá um glória misturado com aleluia. Fique de pé para adorar o nome do Senhor. Dê um abraço em pelo menos 2 pessoas e diga para ele, o meu Deus vai colocar na tua mão. Abraça 2 pessoas, diga, o meu Deus vai colocar na tua mão. Abraça 2 pessoas, diga, o meu Deus vai colocar na tua mão. Sacode ele, sacode ela e diga, eu quero estar no teu culto de ação de graça. Diga para ele, diga para ela, eu quero estar no teu culto de ação de graça. Diga para ele, eu quero estar no teu culto de ação de graça. Eu vou estar no teu culto de ação de graça. Eu quero estar no teu culto de ação de graça. Crente aqui vai dar banquete, crente aqui vai dar festa. Não compra refrigereco não. Não compra falso, não compra original. Compra original, viu? Não compra carne de segunda não. Compra carne de primeira e convida linguarudo, fofoqueiro, caluniador, o Zé Polvinho que duvidou da tua vitória. Crente aqui vai dar banquete. Deus vai colocar na tua mão, na tua mão, na tua mão, na tua mão, na tua mão.
Ora,